Hoje a nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós não sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, abençoa, Senhor, grandemente a Tua palavra, que nós possamos compreender. Que o Santo Espírito possa guiar os nossos corações, as nossas mentes na compreensão, Pai, da Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito interessante esta palavra maravilhosa no Evangelho de João, capítulo 14. Nós percebemos que os contextos anteriores, este capítulo 14 de João, quando se aproximou o tempo da morte de Cristo, ele começou a declarar aos seus discípulos de que ele seria entregue na mão dos líderes de Israel, de que ele seria julgado e condenado à morte e que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus Cristo, em determinado momento da sua vida aqui na terra, com os seus discípulos ainda, ele começou a falar para os seus discípulos: é chegado a hora do Filho do Homem, em que o Filho do Homem será entregue na mão dos líderes de Israel, será julgado injustamente, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. É interessante que no capítulo anterior a este, o capítulo 14, ou seja, no capítulo 13, nós percebemos que Jesus faz algumas declarações importantes, né? Jesus declara que um deles o trairia, está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, que diz assim: Dita estas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade, digo que um dentre vós me trairá. Ou seja, ele se angustia, seu espírito, e ele faz a declaração que um deles, um dos 12, que um deles trairia Jesus. Jesus que faz essa declaração, né? E ainda também no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 36 ao 38, diz assim a palavra de Deus. Ele faz outra declaração interessante. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Outra declaração interessante. Jesus estava dizendo para Pedro que para onde ele iria, Pedro não poderia ir agora com ele nesse momento. E aí Pedro disse: Senhor, eu darei até a minha própria vida por ti, se for necessário. Aí no versículo 38 Jesus diz: olha, hoje mesmo eu vou te dizer, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, Jesus faz essa declaração interessante no versículo 38. Respondeu Jesus: dará a vida por mim, Pedro? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Ou seja, nesse contexto, aqui no capítulo 14, algum tempo atrás, Jesus tinha indicado já que um deles o trairia. E Jesus aqui também fala declaradamente que Pedro negaria o 3 vezes. E em toda essa situação, desse contexto de Jesus ter declarado já para eles que morreria, que seria entregue aos líderes religiosos, que um deles o trairia e de que Pedro negaria, estava nesse contexto, aí surge o capítulo 14. Isso é interessante. Os discípulos, amados, tinham ficado, as declarações de Jesus que ele tinha trazido para os discípulos, tinha trazido preocupações, incertezas, dúvidas, inquietações aos corações dos discípulos. Os discípulos ficaram inquietos, perplexos e angustiados com as declarações de Jesus. Então, no capítulo 14, Jesus traz uma palavra, Jesus ministra uma palavra de conforto, fortalecimento e de esperança para os discípulos. Naquele momento em que os seus corações estavam perplexos,
estavam preocupados, angustiados, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos. E aí Jesus ministra uma palavra aos corações dos discípulos. Versículo 1 do capítulo 14 de João. O que é que diz? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, no momento em que os discípulos estavam naquela situação, o coração deles inundado de preocupações, inquietações, a alma deles estava conturbada com tanta situação, com tantas coisas que Jesus tinha declarado a eles. Isso tinha trazido preocupações excessivas aos discípulos. E Jesus ministra uma palavra de conforto e de fortalecimento e de esperança para os discípulos. Ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Você que está ouvindo essa meditação hoje, o que é que tem tirado a tua paz? Quais as preocupações que te têm invadido o seu coração? O que é que tem procurado roubar a tua paz? Quais são as preocupações que está inundando os teus pensamentos, o teu coração, que está trazendo conturbação à tua alma, que está produzindo na tua alma uma falta de paz, de segurança? No período dos discípulos houve essas situações que produziu isso nos seus corações, mas hoje na atualidade, o que é que tem produzido em seu coração a falta de paz? O que é que tem trazido, o que tem vindo sobre a sua vida, que tem deixado você perplexo, preocupado e trazendo inquietações ao seu coração? Isso é interessante, amados. Mas eu não sei o que é que você tem passado, mas Deus sabe. Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe do que tem trazido preocupação ao teu coração. Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe das angústias da sua alma. Assim como o Senhor Jesus estava com os seus discípulos e entendia e sabia do que eles estavam passando, do que eles estavam sentindo, Ele traz uma palavra de conforto, de fortalecimento e de esperança aos discípulos. Eu quero dizer para você, meu amado, que você continue crendo no Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Creia no Senhor Jesus. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra de Deus: estas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que coisa maravilhosa, amados. É nós sabermos que a pessoa de Jesus Cristo, Ele nos traz uma palavra de conforto e de fortalecimento. Ele sabe que nós passaríamos por aflições no mundo. Ele sabe das aflições que os seus discípulos passaram e que os seus servos hoje passam. E nós estamos passando por muitas aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, nós devemos continuar crendo e confiando nele, porque Ele venceu o mundo. E todo aquele que exerce fé e confiança em Jesus, pela fé nele, é vitorioso. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz a palavra de Deus: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, Ele tem cuidado de vós. Que nós possamos, amados, levar diante de Deus, lançar sobre o nosso Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós e Ele continuará cuidando de nós por pura graça, misericórdia e amor. No versículo 2 do capítulo 14 de João diz assim a palavra de Deus: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Promessa maravilhosa, amados. Jesus Cristo, Ele fala: na casa de meu pai. É um nome gracioso para o céu. Neste lugar maravilhoso há muitas moradas, e o Senhor Jesus foi preparar lugar. Que coisa maravilhosa! Cristo está preparando um lugar no céu para os que lhe pertencem. E o Espírito Santo está preparando os eleitos de Deus para habitarem no céu. Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo, Ele foi preparar este lugar maravilhoso. E o Espírito Santo está preparando aqueles que pertencem ao Senhor, aos eleitos de Deus. Está trabalhando na vida dos eleitos de Deus para ir morar neste lugar maravilhoso, no céu com o Senhor. No versículo 3, diz assim a palavra: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que coisa maravilhosa, que segurança maravilhosa, que esperança, que conforto nós temos na palavra do Senhor, que Ele promete que vai preparar lugar. E quando Ele terminar de preparar esse lugar, Ele voltará, Ele nos levará, Ele nos receberá para si mesmo, Ele nos levará para este lugar maravilhoso, amados. Que esperança gloriosa e certa nós temos em Jesus. Quando tudo estiver preparado, Ele virá nos buscar e nos levará para estarmos para sempre com Ele.
promessa maravilhosa. Que conforto maravilhoso, segurança, esperança nós temos, amados, nas promessas de Jesus, nas palavras de Jesus, do Senhor Jesus, no que Ele prometeu. Versículo 4, 5 diz assim a palavra: e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, Jesus Cristo ele faz essa pergunta, né? Vós sabeis o caminho para onde eu vou? Vocês sabem o caminho? Vocês conhecem o caminho? Aí Tomé: não, Senhor. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí versículo 6, Jesus Cristo declara, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que declaração gloriosa. Ele declara que Ele é a verdade. Cristo, como verdade, torna o caminho digno de confiança e infalível. A palavra de Deus nos fala em João capítulo 1, versículo 16: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Coisa maravilhosa, amados. Ainda em João capítulo 1, versículo 4: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a vida. Ele é a vida pelo fato de que Ele trouxe à existência toda a vida existente. Em João capítulo 11, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que declaração maravilhosa, porque em Jesus Cristo nós encontramos a vida, a verdadeira vida. Que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo, saber que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, por mais que um dia se submeta à dura realidade da morte, mas um dia viverá, um dia será ressuscitado e estará para sempre com o Senhor Jesus, gozando das promessas para todos aqueles que creem nele, no Senhor Jesus. Nenhuma pessoa pode alcançar o Pai a não ser através da fé e da compreensão da verdade da pessoa e obra de Cristo. Da pessoa e da obra de Cristo, que o Pai revelou. O Pai revelou a sua verdade em Cristo. Em Cristo habita toda a plenitude do Pai. Tudo aquilo que o Pai nos quis revelar, nos revelou através das Escrituras. As Escrituras apontam para Cristo, apontam para a pessoa e para a obra que Cristo realizaria para a nossa salvação. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos. Ou seja, somente através de Jesus nós temos salvação. Somente através de Jesus nós compreendemos o que Deus realizou em Cristo para a nossa salvação. Somente Jesus nos guia a Deus. Somente Jesus, nós temos em Jesus um caminho certo a seguir. Que nós possamos compreender estas verdades maravilhosas, amados, que nós não venhamos a ficar conturbados os nossos corações com preocupações excessivas com as coisas deste mundo, porque um dia tudo isso vai passar, um dia tudo isso aqui vai acabar, e o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar para nos levar para este lugar maravilhoso que Ele foi preparar, e que o Espírito Santo está nos preparando para habitar neste lugar maravilhoso no céu com o Senhor. Quero deixar 3 lições para o nosso aprendizado nesta meditação hoje, amados. Primeira lição: não fique conturbado com os seus problemas e preocupações. Antes, continue crendo e confiando no Senhor. Segunda lição: através das promessas de Jesus, nós temos esperança, mesmo no meio das lutas da vida. Nós temos esperança em Jesus, por causa de suas maravilhosas promessas que são certas, que se cumprirão. Terceira lição, amados: mas nós que já conhecemos e que há salvação somente em Jesus, que nós já cremos que há salvação somente em Jesus e nós já recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, devemos continuar confiando e esperando em suas promessas de que Ele vem nos buscar. Que nós possamos continuar, amados, confiando, crendo e esperando em Jesus, porque nele nós temos esperança, em Jesus nós temos conforto, em Jesus nós temos segurança e certeza
de vida eterna. Que nós não venhamos a ficar conturbados aos nossos corações. Que nós venhamos a crer e continuar crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que um dia Ele vem nos buscar para nos levar para estarmos para sempre com Ele. Que nós possamos continuar crendo e confiando em Suas maravilhosas promessas, que são fiéis e verdadeiras e que se cumprirão no tempo determinado pelo Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça e nos dê compreensão das suas verdades maravilhosas. Que possamos continuar caminhando pela fé, pela confiança e pela certeza da vida eterna e da esperança que temos em Jesus.